Capítulo 443 de Black Clover no ar com um final bombástico que foi o dos paladinos chegando ali no País do Sol, com a irmã Lily à frente deles, com aquele olhar dela que remete a uma inocência e uma maldade ao mesmo tempo, sabe? Fora isso, é o que tudo indica, logo atrás dela a gente tem o primeiro vilão da história do mangá, que é o carinha do relógio, contra quem o Asta, o Magna e a Noelle lutaram bem lá no comecinho, lembra? No capítulo 6, começou essa saga, essa batalha lá no capítulo 6. Ele era um membro do Sol da Meia-Noite e ele se suicidou depois de ter sido derrotado pelo trio, só que... é aquele ditado, né, gente? Não há nada que está morto que não possa ser ressuscitado pelo Lucius. Além disso, o Ryuya deu indícios, mais uma vez, de que essa história de que ele é fraco é tudo balela, porque ele parou o ataque do Asta e da Ishika só com os braços, assim, e sem fazer esforço nenhum. E olha que eram golpes que matariam qualquer pessoa comum, qualquer pessoa fraca, né? Fora isso, a gente tem também uma fala ali no final dele que indica que ele já sabia que a chegada dos paladinos ia acontecer naquele momento, enquanto a fala da Lily indica que ela não mandou o Asta pra lá acidentalmente, aliás, que ela mandou o Asta pra lá acidentalmente e não propositalmente, né? Não foi uma forma que nem estão falando por aí que ela fez isso pra salvar o Asta. Então vamos lá falar sobre tudo isso, já deixa seu like aqui nesse vídeo e quem puder ajudar o canal com doações aí pra eu conseguir melhorar os equipamentos lá de casa, eu agradeço, porque aqui eu estou gravando de um estúdio que não é meu e é emprestado, tá bom? Inclusive eu voltei pra cá porque eu voltei de férias, olha só, os outros vídeos anteriores eu tava gravando tudo lá de casa. No capítulo 342, a Ishika simplesmente usou o pretexto de treinamento para poder enfrentar o Asta e possivelmente matar ele, né? Totalmente baseada aí na irracionalidade das emoções negativas que ela tem em relação ao que ela acha que o Yami fez com todo o clã deles. E o 443 inicia com o pau torando e ela indo pra cima do Asta com tudo, que ativou ali a Black Form dele, né, pra poder lutar. Só que só isso não é o suficiente para lidar com o fato da Ishika conseguir puxar ele na direção dela para poder atacar ele. No momento em que ela dá esse puxão, a gravidade que isso causa desestabiliza o corpo dele, fazendo com que ele fique todo desengonçadão, tal. Sabe aquele tranco que você dá quando você tá num carro 2.0? Sei lá, 2.2, sei lá, 3.0, nem sei se existe 3.0, mas aí o motorista acelera com tudo, você dá aquele tranco assim para trás, ou para quem já andou de avião, né, na hora que liga ali as turbinas e o piloto acelera, que o avião pega aquela velocidade na pista de uma vez e aí você dá aquele trancão. Então, a gente não consegue ter um bom controle dos nossos movimentos nessa hora e é por isso que o Asta fica impossibilitado de revidar nesse momento. Só que o Pia tem um pensamento muito rápido, né? Mais rápido que um raio, inclusive. E em uma questão de fração de segundos, ele entende que se ele não usar o modo união com o Lieb aqui, ele não vai durar uma espadada da Ishika. Então, antes do golpe dela chegar até ele e acertar ele ativa ali o modo união, não aquele modo supremo, tal, lá, fadástico que ele ativou contra o Lucifero, mas isso já é o suficiente para conseguir anular uma parcela do poder dela ao redor dele e ele conseguir puxar a katana para poder segurar a espadada que ela dá, que claro, atinge ele com muita força, mas ainda assim ele consegue minimizar bem o impacto e os danos que ele levaria se ele não tivesse tido esse feeling tão rápido. E é legal de perceber como que a percepção de batalha do Asta tá muito mais afiada agora, por mais que eu tenha me incomodado um pouco com a personalidade irritante da Ishika, porque ela ficou bem irritante para falar a verdade, talvez essa não seja a sua opinião, tudo bem. Isso inclusive começou no capítulo anterior e ficou mais forte agora, né? Essa luta ainda assim ajuda a gente a enxergar o tamanho da evolução do Asta, não só nesse 1 ano e pouco do time skip, mas também nesse período rápido, né? Recente que ele tá ali na Terra do Sol, porque inclusive é durante essa batalha que ele refina e descobre o estilo de Zeten que ele possui e que mostra o quanto ele é capaz de se adaptar, se ajustar e evoluir mesmo durante uma luta. E apesar
apesar da Ishika conseguir se desviar dos ataques do Asta, ele acompanha bem ela durante essa batalha, né? E mesmo sendo ali uma luta rápida, foi uma luta intensa e que o Asta, mesmo sem estar com a verdadeira união demoníaca ativada, conseguiu ter um ótimo, na verdade, desempenho, na minha opinião, contra uma adversária que usa um estilo de poder e de luta com o qual ele não está acostumado a enfrentar, porque em Clover, né, e nos outros 3 reinos de lá, os magos se enfrentam muito mais na base da magia do que na luta corpo a corpo, e esse foi o tipo de inimigo que o Asta enfrentou na sua maioria, né, até agora, contra o qual ele tem uma experiência muito sólida. Além disso, ela usa o Zeten, que é uma coisa nova para ele e que ele também não tem experiência de enfrentar. Então eu arrisco dizer que se ele tivesse no modo união completo ali com o Lieb, ela não teria tido vantagem nenhuma, ou a vantagem dela teria sido muito menor do que realmente foi. Só que ainda assim, ela percebe ali que o Asta não é um inimigo qualquer, então ela ativa o Yojutsu, né, Estrela Negra, para poder aplicar uma singularidade da gravidade nela mesma e assim conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como assim, Fernanda? Ao invés dela puxar o Asta, que nem ela fez ali na primeira página, ela usa aqueles orbes que estão ali em volta dela para poder ser puxada de um lado para o outro. Como uma bússola serve de referência, ela vai sendo puxada e tal. E aí é uma forma tão rápida que o Asta não consegue prever em qual lugar ela vai estar. E até porque você sempre prevê também pela linguagem corporal do seu adversário. Se ela está sendo puxada tão rápido, você não consegue prever. Isso cria um elemento surpresa para ela atacar e pegar o Asta desprevenido. Se ele não consegue antecipar de onde vai vir o ataque, ele não consegue se defender e, consequentemente, a guarda dele fica totalmente aberta para o ataque dela. Só que, se tem alguém nessa luta que tá criando elementos surpresas, este alguém é o Asta, porque ela tava certa de que isso seria o suficiente para conseguir atingir ele. E, mais uma vez, ele, muito rápido nas análises de batalha, de forma muito ligeira, saca ali a destruidora de demônios, que é capaz de absorver e remover os efeitos dos feitiços que ela toca e também da feitiçaria, e isso faz com que os orbes da Ishika sejam todos destruídos. Claro que ela não contava com isso, afinal de contas, ela também não conhece as habilidades e os poderes do Asta, o que faz ela chegar à conclusão de que vai ser no soco, né, na porrada ou na espadada ali, a melhor forma de acabar com ele. É interessante a gente notar que ela usa técnicas que são muito parecidas com as técnicas do Yami, só que ela executa essas técnicas de forma diferente. Ela tem uma maestria muito grande nas artes marciais, muito usadas aí por ninjas, né? Além de dominar completamente a arte de luta com a espada, que é uma característica dos samurais e é algo muito difundido ali no País do Sol. E quando ela mescla esses dois conhecimentos, né, com o poder de feitiços, ela se torna um inimigo difícil de lidar, porque ela consegue aplicar esses 3 conceitos em conjunto muito bem. Só que diante de um adversário que pode anular a sua magia ou o seu feitiço, o que mais você pode fazer se não for ali pro mano a mano, né, pra porradaria mesmo. Então é nesse momento que os dois caem em si e percebem que essa luta é uma luta que vai ser decidida na base do Zeten. E aí não tem o que falar, né? Ela é mestre na arte, usa muito bem o tempo ali, e aí não tem o que falar, né? Ela é mestre nessa arte, usa ela há muito tempo e o Asta é só um iniciante. Então, ele toma uma bicuda na testa, voa longe nesse momento, tadinho. E é aí que a Ishika pega no emocional do Asta ali com uma série de ofensas e julgamentos muito, muito pesados. E eu vou te falar que nessa hora eu fiquei com muita raiva, porque eu sou fanboy ou fangirl do Asta, né? E ela age de uma forma totalmente irracional quando o assunto é o Yami e tudo que é ligado a ele. Essa irracionalidade toda é causada por uma distorção cognitiva que é, explicando assim de uma forma simplória, uma dificuldade de processamento de informações que o cérebro apresenta e que faz com que ela interprete esses acontecimentos ao redor dela, as emoções, de uma forma bem distorcida. E geralmente é causado aí por grandes impactos emocionais
emocionais que uma pessoa pode ter sofrido e principalmente pela depressão. E se a gente perceber bem a feição dela lá no 342, quando ela citava os acontecimentos do passado, falava do Ryuya, em um momento ela apresenta uma expressão de extrema tristeza e de vazio interno muito grande, o que já era de se esperar dado todo o contexto das coisas até aqui. Dentro dessa distorção cognitiva dela, é possível a gente perceber que ela tem um pensamento dicotômico que faz com que ela tenha uma valorização máxima da visão dela de que o Yami matou todo o clã sem considerar outros pontos e fazendo com que ela classifique tudo o que aconteceu ali só como verdadeiro ou falso, o que leva ela a ter uma visão de que o que ela pensa está sempre certo, ainda que ela não tenha todas as provas em relação a isso, ou que ela só enxergue as evidências que ela quer enxergar. Além disso, o nível de distorção dela também leva ela a ter crenças muito rígidas em relação aos acontecimentos que ela passou e que favorecem esse sentimento de raiva, de agressividade, de ira em tudo o que tem ligação com o Yami ou o Suki, né? Fora a questão da rotulação, que também é causada por essa distorção cognitiva, que faz com que ela rotule os outros baseada aí em uma situação determinada e isolada, que é o que ela passa a fazer com o Asta aqui. Quando ela começa a falar sobre o que ela acha que o Asta sente, pensa ou o que ele quer, ela mostra mais uma vez uma forma de distorção cognitiva que é chamada leitura da mente, que consiste em afirmar que determinadas suposições são certas, mesmo que ela não tenha evidência nenhuma para isso. Tudo isso faz com que ela tenha um pré-julgamento totalmente baseado nessa visão distorcida que ela tem sobre as coisas e faz com que ela direcione todo o ódio que ela tem pelo Suki pro Asta, justamente porque o filtro mental dela distorce tudo. E o fato do Asta afirmar que ela tem algo no coração que não é só raiva, que não é só ódio, deixa implícito que essa raiva toda dela nasce justamente de um sentimento de tristeza profunda causada pela decepção que ela possui, justamente por ter visto a figura que representava a segurança para ela fazer o que fez. Óbvio que essa afirmação do Asta, né, que tem o embasamento ali no que ele sente através do Ki, confronta diretamente a Ishika, afinal de contas, é quase como se ele dissesse que ela também sente amor pelo Suki, apesar de todo o ódio que tem lá dentro, e isso faz com que ela ative o Zeten para ir pro tudo ou nada, justamente por conta desse confronto emocional. O Asta joga isso na cara dela, ela sabe que ela é verdade, mas ela entra em estado de negação. E aí, na concepção dela, ela acha que esse vai ser o último ataque, vai ser o decisivo e que ela vai acabar com as coisas ali. Então ela pretende dar o ataque mais cruel contra o Asta. Só que o que ela não esperava mais uma vez é que, para alguém que nasceu como o Asta e chegou onde ele chegou, que ele teria uma capacidade de adaptação, de evolução fora do comum. O Asta é praticamente um Pokémon, né? Evolui o tempo inteiro. E ali ele tem a percepção de como é o Zeten dele. E quando os dois iam se chocar um contra o outro num ataque muito brutal, eis que o Ryu, ou o Ryuya, como vocês preferirem aí, aparece entre eles e segura o golpe. Os golpes, na verdade, só com os braços, gente. Esse não era o cara fraco, que dizia que não tinha poder? Uma pessoa tão fraca assim ia conseguir parar 2 golpes nessa proporção, sem fazer nenhum esforço que nem ele fez ali, como se não fosse nada, até casualmente, não tem como. E claro, ele parou a luta lá porque um dos dois poderia sair morto, né? E para ele isso não é nada interessante, ele precisa dos dois bem, né? Precisa do Asta aprimorado para a luta que ainda vai vir contra o Lucius. Mas porque ele também já tinha visto que os paladinos tinham chegado ali no país, assim como ele também viu quando o Asta boiou lá na praia, né? E apareceu lá, ele já chegou para recepcionar o Asta. O Ryuya é o grande recepcionista ali do País do Sol. Mas antes de falar dos paladinos, tem algumas coisas importantes. Primeiro, a Ishika cai em si e vê que ao invés de atingir o Asta, ela acabou atingindo o Ryu, né? Ela diz que como desculpas ela ia abrir um corte na própria barriga, e isso pode parecer um pouco absurdo, mas era um ritual suicida muito comum na era do Japão feudal, lá atrás, que é chamado de seppuku, ou seppuku. Não sei como pronuncia direito ali o acento, mas é mais ou menos isso daí, tá? O seppuku era realizado pelos samurais e consistia basicamente em um estripamento onde o ventre era cortado e as vísceras da pessoa arrancadas.
Além de outras coisas, também era uma forma de pena de morte diante de uma atitude desonrosa, um crime ou então de algum delito ali. E obviamente, como a gente já viu, ela tem uma adoração em relação ao Ryuya, né, quase que enxergando ele como um deus. Então, na visão dela, baseada em toda distorção cognitiva que ela tem, atacar ele, ainda que sem querer, é um delito muito grave e que deve ser punido com esse ritual. Além disso, a gente tem aqui também o Asta lidando com a frustração de, apesar de ter encontrado o seu Zeten, o modo dele ali, não ter conseguido executar ele na prática. O que aconteceu é que ele entendeu o conceito, mas ele não conseguiu realizar, ele não conseguiu aplicar. O que obviamente vai acabar acontecendo na próxima batalha, ele vai conseguir. E é nesse momento que acontece o que ninguém esperava, nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém. A Lily chega com mais 2 paladinos para poder iniciar uma guerra, já que, obviamente, né, para o julgamento do Lucius ali rolar, o Asta precisa estar morto, justamente porque ele é uma anomalia ali da humanidade. E se esses 3 estão ali para matar o Asta, o Yuno também já deve estar em uma batalha contra outros paladinos que devem ter ido atrás dele, porque o Lucius também já tinha dito que precisava acabar com o Yuno, já que nos milhares e milhares de futuros que ele viu, ele só tinha desvantagem em um deles, e era justamente por causa do nosso menino amado pela Mana, que recebe tanto rage, mas que eu também gosto muito dele, tá? Agora, a fala da Lily mostra que ela não mandou o Asta pra lá propositalmente, porque até então ela achava que o País do Sol era uma lenda. Ela fala ali especificamente: e pensar que este lugar realmente existia. Isso mostra que ela não tinha evidências concretas, né? E que ela só tinha ouvido falar histórias da existência do país. E se ela não sabia que o lugar existia mesmo, não tinha como ela mandar ele para lá, concorda? Então ela não fez isso para salvar a vida do Asta. Ele caiu por um acaso lá na fenda e parou lá. Só que interessante mesmo foi o riso ressuscitado ali na forma de paladino, ou Hisu, falei errado, Hisu, ressuscitado ali na forma de paladino, né? E se você não lembra, foi o primeiro vilão que o Asta enfrentou, que foi numa missão, que ele foi enviado com a Noelle, o Magna, porque o Suki e o Magna tinham perdido uma aposta num jogo, lembra? Que eles perderam até as roupas, voltaram pelado lá pra base dos touros negros, foi muito engraçado, inclusive. Então, o Hisu era o doido do olho do sol da meia-noite, que tinha uma cicatriz aqui na cara, e a gente vê ali na imagem que esse cara também tem, e ele ficava com um relógio na mão contando os segundos e que foi derrotado e se suicidou para não ter informações arrancadas à força. E agora eu fiquei bem curiosa para saber o que o Tabata tá planejando fazer justamente com esse cara, né? Esse cara que teve aquele reloginho tão enfatizado naquela situação, justamente voltar para essa batalha. Foi mais uma virada ótima para esquentar as coisas. A batalha contra a Ishika, né, com o nível de seriedade, também serve como uma boa justificativa para o Asta conseguir usar o Zeten contra eles, sem ficar parecendo um recurso de roteiro, já que foi uma evolução gradual, um domínio gradual, muito rápido, é verdade, mas gradual ainda assim, né? E eu acho que existe a possibilidade de, no próximo capítulo, a gente ter uma mudança de ambiente lá para o reino de Clover, justamente para poder manter o suspense destes acontecimentos de agora e segurar o leitor com a expectativa alta para saber o que vai acontecer. É um recurso muito usado tanto em mangás, novelas, filmes, séries, porque assim você deixa essa história suspensa por um momento e faz o povo querer saber o que vai acontecer, então ele vai acompanhando o mangá, que aí muda de foco, né? E aí nesse outro foco ele vai criando outros mistérios, só que você ainda tá preso naquele lá e depois volta para lá e você fica preso aqui, então enfim, pode ser que isso aconteça, tá bom? Gente, muito obrigada por chegarem até aqui, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!